Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma meditação diária da Palavra de Deus. E para você que não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. E quero, primeiramente, acolher você que está chegando neste canal. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Então, eu já convido você a pegar a Palavra de Deus, a Bíblia, para acompanhar o texto que a liturgia nos propõe para hoje. E o texto é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 42. Mas antes disso, eu convido você a rezar junto comigo, a pedir a poderosa unção do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que neste dia derrama sobre nós a unção do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra e possamos de fato buscar sermos discípulos verdadeiros e seguidor pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, que à luz da Palavra de Deus, o texto ele quer nos ensinar algo profundo para o dia de hoje. Como deve ser a atitude de um discípulo de Jesus? Você está disposto a querer ser de fato um discípulo autêntico de Jesus? Vamos ao texto. Primeiramente, o versículo 39, o texto vai dizer que Jesus conta uma parábola. Agora, o que é uma parábola? A palavra parábola, ela vem do grego, parabolê, que significa comparação, aproximação, semelhança, alegoria. Ou seja, é um recurso literário na qual Jesus utiliza para melhor explicar a sua mensagem. E aqui Jesus começa a contar uma parábola, e o texto vai dizer o seguinte: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Observe que Jesus faz duas perguntas aqui. Primeiramente, Jesus utiliza a imagem do cego. E aqui Lucas utiliza no seu relato que o cego aqui é no sentido de alguém ou aquele homem ou mulher que não tem fé, ou que é alguém que não tem o discernimento necessário para abraçar o reino de Deus. Ou seja, Jesus, em outras palavras, está dizendo o quê? Como é que alguém que não tem fé quer guiar outra pessoa? Então ambos vão cair, ambos não vão ter onde caminhar, para onde ir. E quando a gente vê a fé, não tem como a gente não se lembrar de Abraão. Por quê? Porque, segundo a doutrina da Igreja Católica, Abraão é considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele largou tudo para ouvir a voz do Senhor, na qual ele vai para uma terra na qual ele não imagina quando vai conquistar essa terra. E a gente também lembra da figura da bem-aventurada Virgem Maria, que também pela fé ouviu e obedeceu à voz de Deus. Então veja, um discípulo, ele precisa ter fé. Por quê? Porque como é que ele vai guiar outras pessoas se não tiver fé? Agora, o versículo 40 vai praticamente explicar essas duas perguntas de Jesus. Porque o texto vai dizer o seguinte: não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Veja, quem é o mestre aqui? É Jesus Cristo. E quem é o discípulo? São todos aqueles que buscam seguir Jesus. Agora, o texto vai dizer que o discípulo ele não é superior que o mestre. Não, pelo contrário, um discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Agora, outras traduções vai dizer o quê? Que um discípulo bem formado deve ser como o mestre.
Meu irmão, minha irmã, aqui a gente já tem a principal lição que o texto bíblico quer nos ensinar para hoje, que todo discípulo precisa ser como mestre. Eu, você, qualquer que seja o discípulo, precisa seguir Jesus, precisa ser semelhante a Jesus. E que de forma nós podemos ser semelhante a Jesus? Pelo testemunho de vida. Veja, como é que alguém que se diz cristão, que se diz católico, mas não busca viver como Jesus viveu? E aqui a grande dificuldade que a humanidade tem para compreender esta palavra. Se nós de fato queremos ir para o céu, se nós de fato queremos seguir Jesus, nós precisamos ter ele como modelo. E aqui eu preciso entrar na vida dos santos. Por quê? Porque os santos buscaram imitar Jesus. O próprio apóstolo Paulo, em algum dos momentos, vai dizer o quê? Sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E a santidade é isso. É imitar Jesus Cristo. Então que no dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nós também busquemos imitar Jesus. Imitar com as atitudes, imitar com a coragem de pregar com verdade a palavra. Por quê? Porque o mestre ele não é superior. Ou melhor, o discípulo não é superior ao mestre. Pelo contrário, um bom discípulo precisa ser como o mestre. Agora, o texto continua. Aí Jesus vai dizer o quê? Por que olhas o cisco no olho de teu irmão e não percebe a trave que está no teu? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? O que é que Jesus quer dizer com essas perguntas? A trave aqui também é uma espécie de cegueira. Então como é que um discípulo ele vai corrigir um outro, ele vai anunciar a verdade a outra pessoa, se esse discípulo não busca viver uma vida de santidade? Não faz sentido. Jesus vai dizer, hipócritas, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meu irmão, às vezes nós somos assim. Nós queremos dar lição de moral para o outro, mas às vezes nós não vivemos aquilo que nós pregamos. Então é essa a grande dificuldade das pessoas hoje. As pessoas que buscam seguir Jesus, nem sempre buscam viver como Jesus nos quer que vivamos. Então Jesus deixa bem claro aqui. Então primeiro nós precisamos tirar a trave do nosso olho. Aquilo que nos cega. Muitas vezes aquilo que nos cega é o pecado. O pecado nos desvia do Senhor. O pecado nos faz com que a gente enxergue uma realidade que não é de Deus. Então Jesus deixa bem claro que primeiro nós devemos tirar a trave do nosso olho para depois olhar o cisco que está no olho do irmão. Em outras palavras, uma palavra bem simples, nós precisamos de um bom testemunho de vida para depois nós termos propriedade para orientar os nossos irmãos para o caminho da santidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, no dia de hoje, esta palavra fecunda o teu coração. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família, o teu matrimônio, os teus filhos, a tua vocação, o teu sacerdócio, a tua vocação de leigo. Que Deus te abençoe e te conduza profundamente para que sejas um autêntico discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.